Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso BSB Talk, com o nosso querido Ricardo Hoffman, que já está aqui com a gente, né, Ricardo? Agora que eu te vi, bem-vindo, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, gostaria de desejar boas-vindas. Inicialmente, o nosso BSB Talk era exclusivo para os nossos alunos, né? Que hoje a gente está com a turma de formação profissional de coaching e de Master Coaching a caminho, né? Então, todos os nossos... Uhul! Isso aí. Todos os membros da BSB Coach são convidados e também a gente abre para que eles possam trazer os convidados deles. À medida do momento, sim, são 20 horas e 2 minutos, vai entrando mais gente, mas a gente vai receber aqui o nosso convidado, o Ricardo, né? Ricardo, tudo bem com você? Nos ouve bem? Oi, Ju. Eu tô ouvindo sim. E vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Legal. Meu, prazer Estamos ouvindo. demais. Um prazer imenso estar aqui junto com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena, sem dúvida. Com certeza. Então, para que a gente possa começar e aproveitar esse momento o máximo possível, porque eu falava aqui para a galera do Master que entrou antes, é uma oportunidade muito bacana. O Ricardo é um profissional incrível, super dedicado não só na área da saúde, mas no desenvolvimento do ser humano como um todo, né? E é uma oportunidade ímpar. Então, para que a gente possa aproveitar bastante, eu vou pedir umas coisinhas, né? Quem puder, liga a câmera, porque a gente se tem uma coisa que é muito ruim para o palestrante, é falar um monte de fotinho. Se puder, liga a câmera. Se não puder, a gente entende. Outro pedido que eu faço é desliguem os microfones. Vocês podem falar à vontade no chat e daqui a um pouco a gente vai abrir para o Ricardo e falando com a gente. Tá bom? Pode ser assim? Combinado? Tá? Então, o chat ele está aberto o tempo todo. O que vocês quiserem perguntar, na medida do possível, a gente vai perguntando para o Ricardo. E assim que possível também a gente dá a palavra para vocês. Tá? Sejam bem-vindos quem está assistindo a gente pelo Facebook. Quem quiser vir para o link do Zoom, aqui você vai conseguir interagir. No Face a gente não tem como interagir muito, mas sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu dar a palavra para o nosso amigo Ricardo, o Ricardo falou, Juliana, qual que é o ponto? Me diz aí, se tem alguma pauta, Ju? Eu falei, a pauta é o seguinte, o BSB Talk, você vem com seu conhecimento, com seu carinho, e a conversa vai acontecer totalmente descontraída e sem formatação, né? E, então, Ricardo, para que a gente possa começar, eu queria que você apresentasse quem é esse tal desse Ricardo que eu falei tanto para minha turma durante esses dias. Fala um pouquinho aí, quem é você neste momento? Legal. Então, até às vezes a gente brinca que eu não sou, eu estou nesse momento, né? A gente está num processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, nesse momento eu estou Ricardo Hoffman, fisioterapeuta de formação, fisioterapeuta um pouco fora do padrão que a gente costuma conhecer e que há pelo menos 14 anos, agora está fazendo 14 anos, se abriu para um olhar diferente em relação à saúde e às doenças. Eu sou um dos precursores da microfisioterapia aqui no Brasil. Eu não sei se alguém já conhece ou já ouviu falar da microfisioterapia aqui. Ó, a Ju já ouviu falar, Cirlei, eu vi aí que ainda é uma técnica nova, apesar de ela já ter 14 anos, 15 anos de Brasil, então eu sou um dos precursores dessa ferramenta aqui no Brasil. Logo depois também um dos precursores de numa outra abordagem que chama leitura biológica, que tem como base a nova medicina germânica, vem dos estudos de um médico alemão que começou a entender os padrões biológicos, emocionais por trás dos sintomas, das doenças, e foi ali que a minha cabeça se abriu para todo esse cenário. Então, fui para física quântica, fui para constelação, fui para coaching, fui para hipnoterapia, fui talvez para uma jornada que muitos de vocês aqui já ou estão andando, né, ou conhecem ou gostam, não sei em que momento que você está. E aí também, alguns anos atrás, tive a oportunidade de conhecer a Ju lá no UPW, na Califórnia, né, junto com uma galera massa também, o evento do Tony Robbins. E depois disso, não parei mais também de olhar principalmente para dentro de mim, né, de entender o quanto o me trabalhar faz com que tudo ao meu redor se transforme. Então, enfim, tem muita coisa. Se eu ficar falando aqui o que eu tenho de cartas na manga, Ju, são muitas ferramentas, mas mais do que isso,
muita vivência e muita responsabilidade por trás do que eu trago também para as pessoas que me ouvem hoje. Ricardo, assim, eu fico curiosa, eu imagino que a turma também está curiosa. O que acontecia com o Ricardo antes dessa jornada de autoconhecimento e de transbordo, né? Porque hoje você compartilha tudo isso que você aprendeu com muitas pessoas. Quem era o Ricardo antes do desenvolvimento? O Ricardo, antes de se entregar definitivamente ao desenvolvimento, era um Ricardo que era agradador, que fazia de tudo, não sabia dizer não, se entregava aos processos, sempre muito dedicado a tudo o que fazia, mas que vivia pulando de galho em galho, sabe aquela história de sempre parece que eu preciso mais um curso, sempre eu preciso mais uma ferramenta, sempre nunca é o suficiente para que eu possa ajudar as pessoas. E isso começou a mudar justamente no momento em que eu entendi que essa era um vazio, era uma falta que eu tinha dentro de mim. Então, há uns 8 anos, talvez um pouco mais, 8 anos, eu me mudei do Paraná aqui para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde eu moro atualmente. E foi nessa fase ali, eu atendi em 10 cidades diferentes, entre Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Viajava, Deixa eu só perguntar, era você ônibus. atendia como fisioterapeuta? Isso, como fisioterapeuta, mas já nessa abordagem integrativa, sistêmica, começando todo esse processo, né? Só que eu atendia, a demanda era muito grande, em função dos resultados, em função desses diferenciais que eu tinha dentro da aplicação clínica com os meus pacientes, mas era só a clínica. Então, eu senti, teve um dia, eu lembro claramente disso, que eu estava diante de um paciente meu e que eu senti que aquilo que eu estava colocando para ele deveria ser colocado para mais pessoas. E nada como treinamentos, palestras, a internet, né? Eu não sei o quanto vocês aí, né? O quanto você, Ju, eu acredito que você tenha isso dentro também, né? O quanto vocês entendem essa ideia do propósito ou da missão de vida. Então, foi nesse dia, diante de um paciente meu, que eu falei, caramba, isso aqui que eu estou falando, que eu estou colocando para ele, que eu estou explicando aqui repetidamente para vários pacientes, isso precisa ser levado adiante, essa mensagem, esse entendimento precisa ser levado adiante. E eu, por incrível que pareça, um cara que sempre foi tímido, um cara que sempre tinha medo de julgamento, medo de falar, medo de me expor, de repente me conectei com essa história de ter que falar para muita gente e foi nesse ponto ali que eu decidi olhar para mim. Falei, não, eu preciso me desenvolver, eu preciso me capacitar, eu preciso me trabalhar. Eu falo muito em autorresponsabilidade também, né, Ju? Até porque ferramentas e conhecimento a gente tem muito, mas nada como a gente aplicar isso para nós. E através da nossa transformação, nós não só ensinarmos as pessoas, mas nós sermos exemplos e exemplos de coerência, de congruência por trás de tudo que está sendo aplicado. Então, isso tem uns 8 anos onde eu realmente decidi olhar para mim e os resultados, naturalmente, com os pacientes, com a minha vida, é que não tem como, né? Quando você começa a olhar para tudo isso, tudo melhora ao teu redor. Então, é incrível o poder de transformação de tudo isso. Sim, eu acho que as pessoas estão bem curiosas. Você falou em microfisioterapia, em um pouco de medicina germânica. Na prática, para quem é leigo, o que isso seria aplicável, por exemplo, no mundo do coaching? Você acha que isso seria aplicável no nosso mundo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu gosto muito de estabelecer a ideia, até eu falo bastante sobre isso, né? Que é você começar a entender os recados do corpo. Não existe sintoma que venha do nada, né? Então, se você tem uma dor, se essa dor é na coluna cervical, se é na lombar, se é uma dor de estômago, se é um problema renal, se é uma enxaqueca, se eu tenho um problema no ombro, é no meu tornozelo, cada órgão, cada tecido, né, tudo no nosso corpo, naturalmente, ele tem uma conexão direta a alguma emoção, algum conflito biológico. Eu gosto da ideia do biológico que o próprio Hammer coloca, porque a gente consegue associar no biológico também a ideia de que o nosso corpo ele sempre está buscando um ponto de equilíbrio e uma estratégia de sobrevivência. Nem que para isso ele precise te colocar de cama, mas não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência, porque nós temos o que prevalece, que é o nosso cérebro arcaico, né,
arqueocórtex aqui, né? Luta ou fuga, né? A gente pode ter se desenvolver no mais alto grau possível. Mas se você estiver diante de uma situação que a tua mente entenda como um risco iminente de morte, quem vai prevalecer é o teu sistema de sobrevivência e aí tchau, tchau, né? Tchau, tchau, essa consciência, esse lado todo. Então, os recados do corpo. Entendam que nenhum sintoma vem do nada, nenhuma região sofre por acaso, e entender esse processo e ter essa informação, essa carta na manga, faz com que você consiga ter um direcionamento muito mais adequado e muito mais específico para o teu coach, para a pessoa que está ali na tua frente, até para você se conhecer um pouco mais, para você, né, eu costumo contar uma história aqui, não sei se você me permite, se deixar eu vou falando hoje em dia. É o seu tempo, aquele Ricardo que não falava, que não media palavras, ó, já foi. Hoje né? Tem que... já não, né, já ficou para trás. Mas eu gosto de contar uma história que foi a minha história e foi onde eu comecei a entender como funcionavam esses mecanismos e a me respeitar muito mais. Mas eu, dentro desse meu padrão de introspecção, de timidez, de medo de julgamento, eu sempre fui de evitar conflitos. Então, né, podia vir uma discussão, podia vir alguma situação que eu deveria me impor, deveria me posicionar, mas para evitar briga, não, deixa, depois eu resolvo, eu depois consigo engolir isso, eu esqueço, né? E tinha um padrão, desde a época do colégio, mas que ficou muito mais evidente na época da faculdade, no período de faculdade, que eram infecções de garganta, que eu tinha com muita frequência. E aí, o que acontecia nessa época, nesse período? Eu morava sozinho numa cidade próxima aos meus pais são farmacêuticos, e como isso era recidivante, né, acontecia com frequência, a cada 2 meses, 3 meses eu tinha, e era aquela infecção de fechar a garganta, de eu ficar assim, uma semana sem conseguir comer, sem conseguir falar, com febre. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas eu passava com muita frequência com tudo isso. E eu tinha na minha casa, eu lembro até hoje, uma caixa de sapato com todos os antibióticos mais potentes que existiam. Era amoxicilina, era clavulanata, era azitromicina, tudo que vocês imaginavam eu tinha naquela caixinha. E eu cheguei ao cúmulo no final da faculdade de, sempre que eu começava a sentir uma dorzinha de garganta, já chegar para minha mãe e pedir para ela fazer uma benzetacil. Eu não sei se alguém já tomou benzetacil aqui. Alguém já ouviu falar em benzetacil? Já. Então, imagina, para chegar ao cúmulo de eu preferir, num comecinho de dor de garganta, pedir para minha mãe aplicar uma benzetacil, isso a cada 2 meses, 3 meses, justamente porque eu sabia. O que acontecia na época era que se eu não intervisse já logo no começo, a minha garganta ia fechar e eu ia ficar de novo sem conseguir falar, sem conseguir comer, e aquela história toda, com febre, de cama. Então eu chegava a esse patamar, até que eu me formei. E aí comecei, com a microfisioterapia, a entender um pouco melhor esses ciclos, a fazer essa faxina, entender quais emoções poderiam estar conectadas a isso. E logo depois que eu fiz a formação em leitura biológica, né, entendendo essa ideia dos recados do corpo, eu tive a clareza de que essas minhas dores de garganta, elas estavam intimamente conectadas àquilo que eu não colocava para fora, ao que eu não falava, a minha postura, ao meu posicionamento. Então, né, entre aspas, os sapos engolidos. E aí eu comecei a perceber um padrão, o que foi mais doido ainda e, claro, me ajudou dentro do processo. Porque eu tinha na época um relacionamento onde eu falo que a gente não brigava, porque ela tentava brigar, ela era ariana, muito impulsiva, né, 880, aquela história toda, e eu nessa minha postura de guardar, de remoer, e não, daqui a pouco eu esqueço, e tá tudo bem. Só que eu comecei a perceber um padrão onde, vai lá, 20 minutos, meia hora depois de uma situação dessas, onde eu mesmo não concordando com o que ela estava falando, eu não me impunha, a minha garganta começava a fechar. E aí, né, ficou muito claro para mim esse padrão que estava acontecendo então, ali. Né? Literalmente um sapo preso. Nesse momento, o que eu comecei a mudar dentro da minha postura? Sempre que eu comecei a perceber que a minha garganta dava os sinais, né, vinha o recado que o meu corpo estava me dando, eu já buscava identificar o que tinha acabado de acontecer e que poderia estar correlacionado a isso, e eu me esforçava ao máximo a me posicionar. Então foram várias vezes que numa situação dessa eu chegava para ela e falava, vem cá, vamos conversar.
E aí, da mesma forma que eu sentia que a minha garganta começava a incomodar, minutos depois disso resolvido, de eu colocar isso para fora, ela deixava de incomodar. Então, foi fazendo, né, faxinas, ressignificando muitas crenças, limpando muitas memórias, que é o que a gente faz na microfisioterapia, através de toques, de estímulos no corpo, mas também através dessa tomada de consciência, de eu me perceber, de eu perceber esses padrões, né, o quanto isso estava atrelado não só à minha personalidade, mas a medos, a vazios, a fraquezas que eu tinha naquele momento, e essa mudança de comportamento, de posicionamento, fez com que isso, Ju, sem brincadeira, tem essa história pelo menos uns 12 anos. Desses 12 anos para cá, eu não lembro de ter usado algo que não um própolis para minha garganta em algumas situações. E bem raro, assim. Bem raro. Porque incrível, hoje, incrível. isso, quando acontece, quando eu percebo esses sinais, já logo no primeiro momento, eu olho ao redor e eu procuro, né, avaliar, identificar por que isso está acontecendo e se tem algo que eu possa fazer para que aquilo seja resolvido, é o que eu vou fazer porque eu estou sofrendo, meu corpo está mandando esse recado por alguma razão e eu quero sair dessa situação. Você diria, então, que as doenças, todas elas, são psicossomáticas? Todas não. Não vou ser hipócrita em determinar que todas são. Eu costumo estabelecer, Ju, né, pensando em 100% dos sintomas que hoje a gente pode trazer, das doenças que a gente pode trazer. De 100%, em torno de 60% são de aspectos psicossomáticos, são ligados a traumas, a histórias emocionais, a memórias que a gente carrega lá de trás. 35% são da nossa alimentação, dos nossos hábitos, da nossa rotina, mas principalmente da alimentação. E aí eu coloco 5 a 10% ligados à parte genética hereditária e à parte de toxinas também. Então, poluição eletromagnética, medicamentos, intoxicações em geral. Então, vai ali 5 a 10%. E aí a gente tem o 100% de tudo. Se eu cuidar do emocional e se eu ajustar a minha alimentação, eu já tenho pelo menos 90 a 95% de tudo que envolve a minha saúde e o meu bem-estar sendo cuidado. E não tem como eu não estar bem se eu cuido desses dois pilares. Não, não tem. Se você hoje está com algum sintoma, se você conhece alguém que está com algum sintoma e ele passa a cuidar das emoções e ele passa a melhorar o hábito, principalmente os hábitos alimentares, é praticamente impossível, a não ser que fisiologicamente não seja mais possível reverter aquele quadro. Então, se Já existe essa passou do possibilidade limite, fisiológica... né? Exatamente. Né? Eu falo bastante na ideia do copo e da torneira. Acho que só para as pessoas ficarem com mais clareza em relação a isso. Né? O copo e a torneira. O que é isso, Ricardo? O copo são as memórias que a gente carrega. Então, vamos pensar em hereditariedade, gestação, infância, adolescência, tudo que a gente foi vivendo e tudo que foi gerando impacto na gente, não só aquilo que a gente considera como um grande trauma. Até porque existe essa tendência, né? Quando a gente vai conversar com alguém, mas eu nem passei por tantas coisas assim. Ou, às vezes, nossa, realmente, eu passei por isso, eu tive uma perda, eu tive um acidente, eu tive... E aí ele começa a elencar, essa pessoa começa a elencar só as grandes tragédias da história dela, que, claro, tem a sua correlação, tem, né, uma grande importância. Sim. Mas eu tenho percebido que grande parte dessas memórias, se não a parte mais importante dessas memórias, vem de situações inesperadas. Às vezes um susto, um contratempo, uma mudança, porque depende muito do meu momento, de como eu estava no momento em que eu vivi aquela situação. Mesmo que em alguns segundos isso tenha sido resolvido, tenha sido superado, tenha sido esquecido muitas vezes, mas o nosso corpo, a nível celular, o nosso subconsciente, né, a nossa mente, ela acaba guardando tudo isso. E aí, o que acontece? O copo ele é o nosso banco de dados. Né? Pensando num processo de sobrevivência como um todo, ele é o nosso banco de dados. O copo ele é o nosso banco de dados. Então, toda vez que a nossa mente buscar, ou perceber, ou ler dentro da nossa realidade um risco de eu voltar a viver algo que já me fez sofrer e que me colocou em risco lá atrás, ela vai fazer o possível para que eu busque um caminho diferente. No primeiro momento, pode ser um caminho que realmente me traga
conforto, que me traga bem-estar, que simplesmente me livre daquela situação complexa. Mas, com o acúmulo dessas informações, pode chegar um momento em que isso se torna um tiro no pé. Vamos pensar na ansiedade, né? A gente tem um certo grau de ansiedade. A ansiedade, ela faz parte de um programa de sobrevivência. Imagina se nós não tivéssemos nenhum grau de ansiedade, né? Essa preparação, essa preocupação em relação ao que a gente está prestes a viver, tanto experiências positivas, né? Aquela euforia por uma viagem, por uma realização, quanto por experiências negativas, dentro dessa leitura que o nosso subconsciente faz. E aí, se essa ansiedade, que até um primeiro momento ela era normal, ela era adequada às situações que eu vinha vivendo, ela começa a aumentar, talvez em alguns momentos eu comece a perceber crises de ansiedade, e lá, talvez num processo mais avançado, a ter crises de pânico, isso se torna um tiro no pé. Não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência. Mas é uma estratégia de sobrevivência muito baseada num copo que já está cheio, transbordando há muito tempo, e numa realidade que está muito complexa, que está muito pesada, que está sendo mal gerida. Eu falo que é o copo cheio com a torneira aberta. Então, a gente tem essa sobrecarga muito grande. E o ideal, né, o que a gente procura, o que eu proponho aos pacientes, às pessoas que me procuram, aos meus alunos também, nos meus cursos online, é buscar formas de fechar a torneira ao máximo possível, entendendo que de vez em quando ela vai abrir, não tem jeito. Enquanto a gente estiver vivo, de vez em quando a torneira vai abrir. É assim que funciona. Depois eu não sei, mas enquanto a gente estiver vivo, de vez em quando conflitos, sustos, imprevistos, né, decepções, isso faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Então, de vez em quando a torneira vai abrir. Mas quanto antes eu perceber que a torneira abriu para fechar ela e manter ela o mais fechado possível, e quanto mais ferramentas eu buscar para esvaziar o copo, para poder organizar aquelas informações que estão no meu banco de dados, para deixar tudo aquilo mais leve, e não é apagar o que eu vivi, é fazer com que a dor, com que o sofrimento ligado àquelas informações, então vão entrar aqui ressignificações de crenças, enfim, técnicas que venham a trabalhar lá com esse banco de dados, para que isso deixe de ser levado em consideração e que isso traga à nossa realidade atual uma forma diferente e muito mais leve, que possa ser restabelecido esse equilíbrio e, como eu dei o exemplo da ansiedade, que essa ansiedade possa voltar para um patamar aceitável ao nosso dia a dia. Ricardo, você está falando e as pessoas estão comentando. Daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas, mas eu estou bem curiosa, assim, porque tudo que você está falando, a gente se identifica, né? Em algum momento a dor de garganta veio e veio com muitas sequências, e você começa a olhar, e de repente era um momento da vida que te desafiava e realmente a gente estava engolindo sapos, né? Uhum. Aí eu fico me perguntando, neste momento que a humanidade enfrenta, né? Eu não gosto nem de ficar falando tanto em pandemia, que todo mundo já está aqui, né? Sim. Mas o que você acha que pode, né, o teu trabalho pode contribuir, ou então se você pudesse dar alguma dica nesse momento, porque a minha grande preocupação não é a pandemia, é a pós-pandemia. Nós estamos acostumados a ficar presos dentro de casa, praticando a vida pouco social, né? E me pergunto várias vezes, será que o retorno da nossa vida real, como é que serão as relações com a gente mesmo, com o outro? Quantas doenças psicossomáticas e também biológicas surgirão que talvez a gente não conheça? Então, de que forma você, com o teu conhecimento, com essa linha, você acredita que nós poderíamos já fazer a partir de agora para poder evitar ou, quem sabe, mitigar um pouco os impactos de possíveis síndromes ou crises que a gente nem consegue ter nome ainda? Sim, sim, sem dúvida. É uma pergunta bem interessante, sabe, Ju? E para responder essa pergunta, eu tenho que tecer uma linha de raciocínio aqui, baseado em tudo que a gente já vinha conversando, né? Quando eu comecei a entender que determinados impactos emocionais traziam reações, traziam sinais, sintomas, doenças como um todo, eu comecei a entender que, no final das contas, existem dois momentos em que todo sintoma tende a se apresentar.
num primeiro momento, ele tende a se apresentar, e não é que todo sintoma vai se apresentar assim, dependendo da característica do sintoma, ele vai se apresentar em um ou em outro momento. Ou ele vai se apresentar quando eu entro na guerra, que é o momento em que eu me deparo com aquela situação conflitante, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, essa tensão lá fora, essa guerra, esse cenário todo, né? E aí o medo é algo que mexe muito com o nosso terreno biológico. Quanto maior o medo, mais instável o nosso terreno biológico, maior a chance da gente ser afetado por isso que está acontecendo ao redor. Ah, Ricardo, mas tem um vírus? Tem o vírus. Mas eu tenho certeza que muitos de nós já entrou em contato com o vírus e o fato do nosso terreno biológico estar forte fez com que nós não sentíssemos nada. Assim como, né, não à toa, aquelas pessoas que estão numa situação de comorbidade, que estão mais frágeis, elas tendem a manifestar tudo isso. Então, eu acho que essa questão do terreno biológico precisa ser levada em consideração. Agora, tem o segundo momento em que alguns sintomas com algumas características tendem a se apresentar. E é onde, na maioria das vezes, os sintomas físicos se apresentam, que é no pós-guerra. Então, é bem provável que, e a gente já tem, se a gente começar a investigar, né, os países e esse movimento todo da pandemia, a gente já começa a perceber que países que tinham voltado até uma rotina relativamente normal, eles começaram a apresentar de novo casos, ou não necessariamente casos de Covid, mas outros casos de outras doenças também associados. Eu acredito, sinceramente, que a gente vai ter, depois de tudo isso passar, apesar do Covid ele já afetar diretamente a parte respiratória, mas eu acredito que a gente vai ter um aumento significativo em casos de doenças cardiorrespiratórias, principalmente respiratórias, pneumonias, por exemplo. É bem provável. Por quê? A pneumonia, ela tende a estar conectada a um medo de morte, a um risco iminente de morte. Só que ela não vem quando eu estou vivendo a situação do risco, ela vem depois que eu saio do risco. Pós-trauma. Exatamente. Por isso que ninguém cai de cama durante a guerra. A tendência é que você caia de cama no pós-guerra, um resfriado, uma gripe, né? Você passou por uma semana estressante, enquanto você estava ali tendo que se desgastar, tendo que estar à frente de tudo isso, você está relativamente bem. A não ser que você sucumba, né? Ah, não, eu me desgastei, foram todas as minhas energias e eu não consegui mais dar conta do recado. Mas na maioria das vezes, a gente consegue ter essa força, né? Não sei se as mães aqui presentes conseguem entender isso claramente, né? O filho está doente, a mãe está lá em cima e cuida, e cuida, e cuida. De repente o filho começa a melhorar, ela relaxa e aí ela cai de cama. Não, eu posso te dar um exemplo, se você me permitir. O meu filho mais novo, quando ele fez 4 meses, ele foi tomar aquela vacina, segunda dose do rotavírus, que é uma gotinha. Foi super tranquilo. Uhum. Ele teve uma reação, teve uma cólica terrível e desmaiou, com 4 meses. Então, correndo, cheguei no hospital, ele desmaiado. Até uma cena engraçada, porque o meu marido fica rindo de mim. Hoje a gente ri, né? Eu tava de vestido, prendeu o vestido e eu mostrei minha bunda no hospital inteiro. Ninguém nem olhava, né? Mas tudo bem. Eu cheguei, o médico socorreu e eu lá, não sei o que, passamos a noite no hospital. No outro dia não tinha mais uma gota de leite para dar para meu filho. Meu peito secou. E eu doava leite pro bombeiro, então secou. Sim. E faz todo sentido, é o que você estava falando. Exatamente. Então, basicamente, existem esses dois momentos. Ou quando eu entro na guerra, ou quando eu saio da guerra. Quando eu saio da guerra, pensando numa questão meio, para mim, é muito lógica. Às vezes eu estou explicando aqui, parece que isso é tão óbvio, mas eu sei que não é. Quando eu saio da guerra, o meu corpo ele vai fazer o possível para me restabelecer. Então, vamos pensar que durante o estresse eu tenho que lidar com aquela situação. Então, é cortisol lá em cima, é adrenalina, né? Todos os mecanismos, todos os neurotransmissores, todas as ferramentas que o meu corpo tem para buscar garantir a minha sobrevivência ali, ele vai liberar. E aí, no momento seguinte, quando eu saio dessa guerra, ele vai restabelecer as suas funções. Então, a lesão que estava ali, né, o desgaste que estava sendo gerado em função da guerra, ele vai ser reparado. E é quando a gente cai de cama. Então, normalmente, quando eu tenho febre, quando eu tenho a sensação de imunidade baixa, infecções, inflamações e outros sintomas, a tendência é que eu já esteja numa fase pós-guerra. E aí, entender isso, né, eu falo que é importante, porque
vai te ajudar a simplesmente, primeiro, ter consciência do porquê aquilo provavelmente aconteceu. No segundo momento também, dependendo da tua sintomatologia, saber se você vai intervir ou não, e tá, eu preciso medicar ou não? Será que eu preciso do antibiótico ou não? Será que eu vou só para uma homeopatia, para um fitoterápico, para um floralzinho, né, para um própolis, como eu costumo fazer? E aí a gente vai conseguir ter esse discernimento muito mais adequado, né? As mães, como você estava falando, a febre, ela é boa. Só que existe uma crença que paira em relação à febre e o medo maior que vem, né, em todos os pais é que aquela febre possa chegar a um pico que gere uma crise convulsiva. Só que na maioria das vezes, ou são raríssimos os casos em que essa crise convulsiva vindo de febre, ela leva a uma lesão cerebral. Normalmente, antes disso, o corpo ele já dá um jeito de reorganizar esse processo. E se eu cortar a febre, uma febrícula, no começo de febre, eu estou impedindo o corpo de curar o processo. E aí, né, a importância de você entender como funciona. Hoje a gente sabe que, por exemplo, 38,5 é a temperatura ideal que o teu corpo busca atingir para combater vírus e bactérias que estão atrapalhando o funcionamento dele. Se eu cortar a febre antes de chegar nesse estágio, eu estou ferrando com tudo. Ah, Ricardo, então eu nunca vou intervir na febre? Vai fazer compressa, vai fazer, né, um banho, vai buscar um chá, alguma coisa que naturalmente possa controlar, ajudar nesse controle da febre, para que, fechando esse ciclo, isso tudo seja restabelecido, né, Ju? Então, isso ajuda muito. Mas aí, voltando para responder a tua pergunta, né? Como o medo, e nessa fase de guerra que a gente está passando agora, ele mexe muito com o nosso terreno biológico, a minha sugestão é que você procure estar o mais forte possível. O mais forte aqui e o mais forte em relação à tua alimentação, aos teus hábitos, ao teu cotidiano, ao teu dia a dia. Por quê? Quanto mais forte você tiver, mais forte está o teu terreno biológico, menor a chance de você ter reflexos. E, caso você venha a ter contato, caso você venha a apresentar algum tipo de sintomatologia ou de um efeito pós-pandemia, como você mesma colocou aqui, né, e como vai ser depois de tudo isso, dessa guerra passando, se você estiver bem, você vai conseguir passar por tudo isso muito mais fácil. Agora, se você não cuidar disso, o risco é muito maior. Garantia ninguém tem, né, Ju? Não tem como eu falar que faz isso que é 100% eficaz, mas é o que eu tenho indicado. E é o que, ao meu ver, vale a pena, né? E é fazer a tua parte, não é nem algo externo, é fazer a tua parte, é cuidar da tua alimentação, é cuidar do teu dia a dia, é cuidar dos teus relacionamentos, é cuidar dos teus negócios dentro daquilo que te cabe, de uma forma que seja mais adequada para você, é cuidar da tua mente, é cuidar do teu coração, do teu espírito, é se cuidar no final das contas, né? E assim, eu vejo a loucura, né? Que muitas pessoas estão se cobrando. Falar, eu fico em casa, eu vou ter que ter tempo para malhar, para ler 30 livros por semana. E não é assim. Sua vida continua sendo a sua vida. Você não virou super-herói porque está em pandemia. E Exato. tanto de cobrança que a gente está recebendo os clientes fazendo a autocobrança, fala assim, poxa, Juliana, eu não estou aproveitando meu tempo, eu não estou aproveitando a minha família como deveria. Então, o que eu sempre digo, aí eu peço assim a sua fala, mas o que eu digo, calma, respira, né? É claro que você não vai deitar e esperar a pandemia passar, você tem que viver, você tem que agir, até tem que vigiar muito nesse sentido, porque a tendência é essa, né? Mas o que mais a gente poderia fazer no nosso dia a dia? Primeiro, a pergunta primeiro, para não ficar se cobrando tanto, porque a gente ainda continua sendo a gente, né? Segundo, para usar o tempo ao nosso favor, né? E terceiro, para que o desespero, a ansiedade, o medo constante de um futuro que a gente ainda não conheça, não se faça tão presente como o momento presente, né? Ou seja, que a gente possa se concentrar mais no agora. Você teria alguma dica dentro da tua área? Você sabe que eu tenho um curso online que chama Mente Serena. Então, e a gente lá vai falar dele já. A gente fala bastante desses processos lá dentro e é um curso bem dinâmico, são 21 dias, 21 aulas, né? Enfim, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas a base do Mente Serena está muito ligado a algo que eu sei que você conhece, que é estabelecer dentro dos dois estados emocionais qual que está prevalecendo.
É o do sofrimento ou é o beautiful state? É o estado de conexão, é o estado de consciência? O sofrimento ele vai aparecer. A questão é quanto você vai alimentar esse sofrimento, quanto você vai permanecer nesse estado de sofrimento e o quanto você vai tomar consciência para se desconectar de todos esses padrões. Esse sofrimento e essa loucura toda que muitas pessoas estão vivendo, que acaba levando a esse descontrole, a essa improdutividade, essa falta de foco, a ansiedade, né, essa monkey mind, né, os pensamentos acelerados todos, eles, para mim, eles estão muito ligados, claro, de novo, a fatos, né, a história, até porque a gente está vivendo, eu acho que ninguém aqui chegou a viver algo parecido ao que a gente está vivendo, né? Isso vai ficar nos livros de história que os nossos filhos, netos, bisnetos vão ler, provavelmente, né? Tudo isso aqui. Então, é um cenário diferente, e o fato de ser um cenário diferente e essa incerteza em relação à saúde, vai voltar, não vai voltar, acaba prevalecendo também, acaba mexendo. Só que o que você, no meio de tudo isso, essa é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês, né? O que no meio de tudo isso você pode controlar? O que no meio de tudo isso você pode gerenciar? É a tua agenda? É a tua rotina? Tá ok. Então, o que é cabível dentro da tua rotina? Não adianta eu estabelecer que dentro de uma semana eu vou querer fazer, sei lá, 3 aulas online por dia e cuidar dos meus filhos e cuidar dos meus bichinhos e ler mais 8 livros. Olha para a tua realidade, olha para aquilo que é sensato na hora de fazer uma agenda, e aí eu incentivo até quem não tem agenda a fazer uma agenda e a se colocar nessa agenda. Esse talvez é o maior erro que a maioria das pessoas comete, Ju. Quando a gente vai fazer uma agenda, a gente está cheio de compromissos, né? São compromissos externos, são compromissos do trabalho, compromisso com o filho, compromisso atendendo com o outro, fulano. né? Exatamente, tudo com o outro. E aí, quando você olha na tua agenda, você não está na tua agenda. Aquela hora para você meditar, aquele momento para você fazer o teu ritual matinal, para você ter um tempo para você receber uma massagem, para você, sei lá, né, o que está ao teu alcance. Uhum. Aqui em Santa Catarina, a gente pode sair de casa, claro, cuidando, né? Tem a praia aqui, pelo menos aqui na minha cidade, isso está acontecendo. Não significa que eu também saia por qualquer razão. Eu estou me cuidando, então eu vou para academia, volto, vou para a praia, volto. Vou para a clínica para atender e volto para casa. Então, são situações pontuais. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar o devido cuidado. E numa situação dessa, eu preciso ter muito claro, dentro dos meus compromissos, o que me cabe, o que é importante para mim, até para não me deixar de lado. Acho que esse é talvez o maior segredo de tudo isso, né? Você precisa se ver na tua agenda. Ouro. Você falou o ouro. Acho que isso tem que ser anotado por todos nós, porque a gente acaba caindo nessa armadilha, né? De ser os super-heróis da família, do trabalho, e acaba esquecendo da fonte primária, que é você mesmo, né? Sim. E é o auto-amor, que era o tema, inclusive, do mês passado, e a gente seguiu como uma missão. Se você vira o BSB Talk, missão auto-amor. É isso aí. Olha só, Exato. eu vou ler algumas coisas, eu vou ler várias, porque eu acho que se eu ficar lendo um por um, pode ser que fique repetitivo, né? Manda. Da galera que está aqui no Zoom, que saiu falando. Então, vamos lá. O Eliésio, ele gostaria de saber o que especificamente aconteceu para que você tivesse uma busca frenética pelas formações, se você consegue identificar alguma coisa, algum gatilho, vou seguir, tá? Sim. A Cirlei diz que se identificou com a sua fase, que sempre achava que precisava de mais ferramentas, mais formações. Sim. Eu respondendo essa primeira pergunta, né? Eu vejo hoje que era uma busca por aceitação, né? Eu precisava me aceitar e eu precisava, naquele momento, até era mais externo do que interno isso. Eu precisava provar para o meu pai, e meu pai é uma figura que dentro da minha história de vida é uma figura chave, e hoje, né, eu sempre amei muito ele, e hoje a nossa relação é muito bem equilibrada, muito, né, tudo isso já foi, pelo menos até onde eu entendo e até onde eu consigo perceber, já curada, mas ele era um combustível que fazia eu sempre estar buscando mais, e nessa coisa de, não, parece que não é o suficiente, essa busca pelo sucesso, em ter um diferencial, em poder trazer melhores resultados, para poder provar para ele que eu tinha a capacidade de ser o melhor profissional
do mundo. Né? Esse é um dos meus motivadores lá atrás. Fantástico. E hoje minha motivação sou eu e são as outras pessoas, né? Eu olho muito para mim Tudo é válido, principalmente, né? sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que principalmente para o homem, a figura paterna ela acaba pesando muito, né? Não só para o homem, mas principalmente para o homem eu vejo muito essa questão da aceitação do pai, de por alguma razão querer sentir que o pai ele valoriza a tua história, o teu resultado, né? É uma aprovação. A Rosângela falou, boa noite, Ricardo. Facite plantar. O que pode ser dentro do ponto de vista emocional? Facite plantar. É mais caro, viu, Rô? Então, depois tem o meu Instagram lá. Mas para ficar mais fácil, essa acho que é uma resposta que eu posso dar para vocês, que apesar de ser genérica, ela vai ajudar vocês a terem um guia, né? Pensa com muito carinho sempre na função daquela região, daquela articulação, daquele órgão, daquele tecido. E normalmente quando você pensar na função, você vai ter alguma resposta, algo próximo ao que está gerando tudo aquilo. Por exemplo, o pé. Qual que é a função do pé? Né? Sustentação, mas principalmente o caminhar. E a tendência de uma pessoa que tenha fascite plantar é que ela esteja se sentindo presa, travada. Parece que ela não pode dar um passo adiante, ou ela quer até dar esse passo adiante, mas ela não sabe como fazer, ela se sente impotente, ela não tem permissão disso, e aí isso vai pegar o pé. Né? Então é mais ou menos o que eu gosto, a analogia que eu gosto de fazer. Um problema de estômago, qual que é a função do estômago? Digestão. Então, normalmente problemas digestivos estão ligados a uma indigestão de conflitos, a gente fala que é a contrariedade indigesta. E assim vai. Então pensa muito na função da região, às vezes é tão lógico isso, Ju, que a gente, não, mas não pode ser. Pô, garganta, sapo engolido, né? Voz, fala, né? O estômago, a digestão. Né? Exato, né? A Jaliane, problema... dentro disso, a Jaliane já pediu aqui também, falou assim, então me diz aqui, pressão alta, tem conexão com o quê? Aí a gente tem uma conexão maior com várias funções, porque a pressão alta ela não está ligada a um único órgão e tecido. Isso entra na medicina germânica como uma constelação. E aí, se eu te der uma resposta aqui, eu não... existem alguns pontos em comum, mas eu prefiro não... Essa é uma questão muito particular de conflitos de pessoa. Uhum. Sabe, uma coisa que eu aprendi dentro dessa leitura toda é que tem coisas que, por mais que a gente queira saber, às vezes é melhor que a gente nem saiba. Porque a resolução do conflito, ela nem sempre apesar de ser uma estratégia para garantir a tua sobrevivência, a resolução do conflito nem sempre te leva à sobrevivência. Então, a responsabilidade do terapeuta, depois que ele começa a entender e a estudar tudo isso, às vezes é omitir algumas informações para que a pessoa se mantenha naquele conflito específico, porque é isso que mantém ela viva. Não sei se eu me fiz entender aqui, Ju. Perfeitamente. Tá? Deu para entender? Então tem coisas, né, contextos específicos que aí eu tenho que analisar o caso mais a fundo mesmo, o caso mais, né, para poder estabelecer. Mas o que você pode fazer? Pressão alta. Normalmente é comorbidade, né? Alimentação ruim, intestino que não está funcionando direito, falta de atividade física, dorme mal, estressado. Então isso com certeza você consegue mudar, porque a pressão alta ela tende a ser, junto com a diabetes também tende a ter essa prevalência. Tem um lado emocional muito forte, na hipertensão também tem um lado emocional muito forte, mas na maioria das vezes essa comorbidade, esse lado crônico dos maus cuidados à saúde, eles interferem muito. Então faz isso, busca isso. Olha só, o Moisés e a Suzana levantaram a mão. Então, se permitir, eu vou abrir para que eles façam algum comentário, alguma pergunta. E claro. Na sequência, eu gostaria de convidar que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Mente Serena. Pode ser? Perfeito, pode ser. Moisés, você levantou a mão já faz tempo. Se você ainda quiser falar, fica à vontade. Deixa eu liberar aqui o microfone do Moisés. Cadê ele? Será que ele ainda está aqui? Ele está fazendo não. Eu vi ele aqui. Não. Ah, tá. É porque eu tô com a tela grandona. Não sei se já respondi a pergunta dele.
Então, Suzana, vou liberar aqui o seu microfone, tá, Su? Ok. Boa noite, hein? Boa Boa noite. noite, Ricardo. Na verdade, eu queria entender assim, um comportamento que eu tenho, que quando eu estou numa situação crítica, quando eu falo crítica, é bem crítica, eu me torno uma pessoa mais controlada, mais focada, a ponto de, às vezes, me achar que eu estou fora do meu corpo olhando para mim mesma. É Sim. estranho isso. Uhum. Vou dar um exemplo, quem me conhece sabe, que meu filho se afogou, né, quando menor, quando tinha 2 anos. Agora fez agora 5 anos, agora dia 24 de junho. E naquele momento eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada. Eu parecia uma estranha ao lado. Uhum. E graças a Deus, né, não teve nada. E assim, e você falou que me lembrou, porque quando chegou, ele foi numa terça, ele chegou em casa no sábado de manhã, e quando eu sentei, né, que eu vi ele já brincando e tudo, eu chorava, abraçada com a panela de brigadeiro que minha prima tinha feito, para a gente comemorar a chegada dele, que eu parecia assim, sabe assim, aquele bonecão inflável quando vai, né, era assim que eu me sentia. Então, assim, e é estranho, porque quando eu estou numa situação que não é tão crítica assim, né, que eu posso manter o controle, às vezes até me desespero, fico agoniada. Eu assim, mas meu Deus, em tal situação foi tão calma e nessa... E é algo assim, bem comum, né? E no momento que eu posso me desesperar, chorar, gritar, Sim. Isso está muito ligado àquilo que a gente conversou ali no começo, sabe, Suzana? O que que acontece? Toda vez que você, ainda mais de mãe para filho, né? Aí isso é instinto de sobrevivência puro, porque o que o teu filho está passando, ele é como se você estivesse passando, literalmente. E aí aquela coisa o que eu falo assim, é um ultrafoco. Essa é uma confusão que muitas vezes a gente faz dentro de um comportamento de ansiedade, porque a tendência, o que que acontece quando a pessoa está numa crise de ansiedade? É porque o subconsciente dela está ultra focado dentro de uma cena, dentro de um aspecto, que todo o restante sai do foco. Todo o restante sai do foco. Então, no caso ali, o que você passou foi, né, e quando você está nessa situação crítica, você entra nesse ultra foco, ali nesse exemplo, literalmente uma luta pela sobrevivência e por garantir a sobrevivência do teu filho, que aí no momento seguinte, quando você sai da guerra, que cai a ficha de que teu filho está brincando e que ele está são e salvo, você entra nessa fase de reparação e aí vem a liberação de neurotransmissores que te trazem muitas vezes essa sensação de estar flutuando, né? É o funcionamento dessa máquina perfeita que nós somos, né? Bacana. Não Ricardo, sei se eu te respondi, Suzana. sim, sim, sim. Mas é isso. É isso mesmo. Parece assim que é um foco, tipo assim, 1000 vezes mais. Uhum, isso. Porque, É só pegar quando. Eu não sei se vocês já passaram por alguns sustos. Eu, por exemplo, passei uma época que eu andava mais de carro, né? Essa época dos atendimentos e tudo mais. Eu lembro claramente por 2 ou 3 situações de sustos na estrada, que para mim parece que assim, eu entrei num túnel naquele momento que eu lembro de uma situação que eu tava, era uma via de mão simples, aí na minha frente tinha um caminhão que eu achava, eu jurava que ele estava parado, e eu estava indo lá 80, 90 por hora, e quando eu me aproximei eu percebi que ele estava andando, mas muito devagar, e se eu não freasse naquele momento, se eu não reagisse, eu ia bater atrás dele. Então eu freiei, tirei para a pista do lado, vi que vinha um carro de frente, voltei para trás do caminhão, tirei para o outro lado e desviei ainda de uma outra árvore que estava. Então você começa a pensar, caramba, como que eu pude pensar em tudo isso naqueles milésimos de segundo? Justamente por quê? Porque eu entro num ultrafoco. Eu lembro de outras coisas que estavam naquele momento? Não, eu não lembro. Mas eu tive a maior clareza do mundo, parece que eu estava num slow motion naquela situação, justamente para garantir a minha sobrevivência. é incrível. Mais alguém já passou por uma situação assim?
Isso, E a gente fica, como é que eu consegui, né? Mas tem toda a explicação, sem dúvida, né? A neurociência isso. explica bastante bem, né? Exato. E aí você está literalmente num momento, num estado de presença, né? Sim. Ali você está presente para aquela situação. Ricardo, não acho que seja só eu. Imagino que quem está assistindo, tanto no Zoom como no Face, está curioso para saber o que que a gente vai ver no Mente Serena, porque você falou são 21 dias de prática para poder dar uma ajudada, né? De repente, nesse momento Isso. presente, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que nesse momento, mais justo ainda, né? Ele é um programa que está indo agora para a 10ª turma, então eu falo que está mais do que comprovada a metodologia, esse passo a passo, que foi basicamente o que eu passei para minha própria transformação, para eu conseguir alcançar a serenidade, né? Esse estado de clareza, de consciência, entendendo que eu sou um ser humano com meus erros, com minhas falhas, mas tendo essa clareza nesse momento. Então eu trago conceitos lá da ONO Academy, eu trago conceitos da constelação, eu trago conceitos da hipnoterapia, eu trago conceitos da leitura biológica, de várias formações e de várias ferramentas, mas de uma forma muito prática. Então, ele é um programa de 21 dias, é uma aula que vai sendo liberada a cada dia, são aulas rápidas de no máximo meia hora, onde já junto e ao final de cada uma das aulas a gente tem uma indução, um exercício, uma atividade para que essa transformação venha a acontecer. Então, tem uma teoria, tem uma aula bem prática, bem, né, bem dinâmica, como a gente está tendo aqui, e aí entra para uma prática para que essa transformação aconteça. Tem material de apoio, os áudios das meditações acabam sendo deixados também para as pessoas baixarem, se quiserem, fazerem as meditações sempre que quiserem. Ele é um programa que tem como base o controle da ansiedade, mas o que, na verdade, ele vai trabalhar é muito mais a fundo, é revirar, é reorganizar, é fazer grande parte dessa faxina e levar a pessoa para uma direção diferente, que é a direção da conexão, da serenidade, do bem-estar, né, da evolução como um todo. É um verdadeiro despertar, um despertar para a espiritualidade, para a energia, para o autoconhecimento. Eu sou muito fã desse programa, sou suspeito, poderia falar horas aqui a respeito dele. Não, eu tenho certeza que a gente já está bem curioso. Eu estou aqui no chat, eu já estou colocando aqui o Instagram do Ricardo, o canal do YouTube e o link da Mente Serena, porque o Ricardo até falou para mim, ó, Juliana, pré-inscrição, a turma não fica aberta, vai lá e compra todo tempo, não. Eu fecho, é limitado Isso. e a gente já percebe quando é limitado que realmente não é qualquer programa, né, Ricardo? E aí eu tenho um grupo do WhatsApp, eu não sei se para a próxima turma eu vou conseguir garantir isso, mas essa aí eu ainda estou prometendo que eu faço acompanhamento, eu pessoalmente faço acompanhamento dos alunos no grupo do WhatsApp. E são 21 dias de aula, nós temos pelo menos três encontros ao vivo ao final de cada semana para fazer um acompanhamento, para tirar dúvidas, para poder fazer essa interação. Acredito que como vocês aqui já se vejam, acaba sendo uma grande família que é formada para ajudar na evolução de todos, né? Acho que todo mundo vai crescendo, todo mundo vai se ajudando e o objetivo ali é muito nobre, sem sombra de dúvidas. Então tem esses encontros online, tem o grupo do WhatsApp também, tem o material em PDF, é um programinha que, pelo preço dele, depois quando eu falo do preço, normalmente a galera começa a dar risada, né? Mas é justamente o meu compromisso Pode falar aqui para poder pra ajudar gente? nesse processo de despertar, é R$ 397. Então é muito Gente, a barato gente está falando por de tudo que entrega. 397 e 21 dias. É realmente. Né? Hoje só a minha hora na clínica é R$ 500. Então ali você tem 3 encontros comigo, tem o WhatsApp, tem as 21 aulas, tem o material, é incrível. Então vale a pena. Tem Bacana. a pré-inscrição, né? É só deixar o e-mail. Na segunda-feira a gente vai fazer as aberturas da próxima turma e as aulas vão começar já na próxima semana, inclusive. Vai ser papum aí para ajudar essa galera que está precisando tanto agora nesse momento de Que tensão bacana. externa, né? Eu acho que nada mais justo do que olhar para dentro e crescer, né? Eu vou Esse fazer, crescimento hein? interno, Vou fazer. Quem vai comigo me fala. Que a gente... mais do que convidada, mais do que convidada. E o link está lá no meu Instagram também. É só me chamar lá se tiver alguma dúvida. Gente, então assim, eu quero convidá-los a seguir o Ricardo no Instagram. Eu sei que ele faz várias lives aí tops, né? E o YouTube também dele, tem o canal dele, né? A gente está aqui em 4 minutos para poder finalizar.
Tem uma turma do Facebook que mandou mensagem privada pra gente, querendo fazer um monte de perguntas. Eu falei, olha, já não cabe mais, tinha que entrar no Zoom, então a próxima Me vez... chama depois lá, me chama depois lá. Eu até agora há pouco peguei e fiz um story para abrir para perguntas. Então tem uma caixinha lá, vai e Aí, faz a ó, pergunta que eu mais uma respondo depois. oportunidade. Ricardo, eu sou completamente honrada, eu falo em nome da BSB Coaching, né, desse nosso programa BSB Talk, da nossa turma Master, da nossa turma de formação de coaches. Nós estamos aqui em formação, né? Todos nós estamos nos formando cada dia, e o meu papel e o seu papel é maior ainda, porque a gente ajuda a formar os formadores, né? Então, eu me sinto muito honrada quando eu tenho a oportunidade de trazer para minha turma, para essa minha galera aí que é totalmente comprometida, um profissional como você. Eu tive a oportunidade, a alegria de conhecer e vi a paixão, o amor que o Ricardo tinha em cada fase do Tony e junto com a Prita Di. A gente fez, da Prita Di foi o Beam Limits, né? Não foi o... Isso, exatamente, 2017. Ah, tá. O 2019 foi que eu passei mal, deveria ter feito a microfisioterapia. Pois é, então, é uma saída. Então muito obrigada de coração pelo seu sim. Conta aqui com a nossa galera. Imagina, eu que agradeço, Jô. Abertas para te receber. Tomara que passe logo isso e você venha aqui, traga o seu programa aqui para a gente... E vai passar, tudo isso vai passar, sabe, Jô? Essa pandemia vai passar. A pergunta que fica sempre, você vai chegar nesse pós mais forte ou mais fraco? Isso depende de você. Não tem como você chegar igual, não tem como você chegar lá depois de tudo isso igual. Ou você vai chegar mais fraco ou vai chegar mais forte. E eu espero que você chegue mais forte. Eu vou chegar mais forte. Nós vamos. Então, assim, minha mensagem, né, para quem está assistindo de alguma forma, a gente está convivendo com perdas, né? Um grande amigo falou, deixou de viver números para a gente viver nomes. E os nomes cada dia estão mais próximos da nossa realidade. E é engraçado, não sei se isso acontece com vocês, mas parece que não só de Covid estão morrendo. Nessa semana a gente perdeu algumas pessoas que não tinham nada a ver, pessoas próximas da gente morreram por outras situações. Então, quando a morte e a dor chega perto da nossa vida, parece que alguma coisa a gente precisa fazer. Então, estamos vivos, estamos fortes e a gente tem a obrigação moral de ficar muito bem, porque a gente está tendo oportunidade de estar aqui, né? De respirar com o nosso próprio esforço, de fazer as funções mais básicas sem tanta estímulo, né? Então, vamos ser gratos. Eu acho que a gratidão é a palavra do momento. Minha palavra de gratidão para você, Ricardo. Minha palavra de gratidão para todos que estão aqui. Gente, cadê a foto? Eu quero foto. Bora fazer um print, né? Então, para fazer um print, tem que ficar todo mundo sorrindo e bonito, né? Faz um print aí, eu faço uma foto aqui. Isso aí. Fique à vontade, volte quando quiser e venha também pessoalmente a Brasília, que você será muito bem recebido. Pode deixar. Eu agradeço de coração o convite, agradeço a atenção de todos vocês aqui e me coloco à disposição sempre que você imaginar que eu possa ajudar e contribuir com essa galera massa aqui também. Ó, legal. Bora para foto? 1, 2 e... Foi. Aí. Obrigada, legal, turma. Eu vou disponibilizar esse vídeo para quem puder e quiser depois assistir. A gente disponibiliza, tá bom? Nos nossos canais eu te passo também, tá, Ricardo? Combinado, então. Obrigado. Um abraço, Beijo turma. para vocês todos. Valeu, tchau, tchau. Quem tá aí? Gostaram? Vou pausar aqui.